Dar um grau aqui na. Pera aí, pessoal, que eu tô ajeitando aqui. Dá um tempinho aí. Tô com o celular da minha esposa aqui, aí tô apanhando aqui. Esse aqui. O que foi? Eu não paguei o meu aqui. Não sei. Quero voltar a tela. Ai, É aqui, gira pra mim. já tá. Agora. Maior dificuldade aqui, meu. Irmão aqui, Giovanni, conversar com a gente. E E aí, Giovanni, aí, meu irmão? tudo bem, meu irmão? Tudo na Tudo paz? bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. Na paz. Correria hoje aí pra tu? Correria, correria. Ei, Aqui a igreja está funcionando, né? A minha cidade não foi impactada com tanta, no nível extremo, né? Como eles classificam. E a gente está usando as restrições. Aí eu cultuei agorinha. entendi. É onde aí? É Espírito Santo? Isso, no interior do Espírito Santo, São Mateus. 4 horas da capital, Vitória. Certo, entendi. Legal. Aqui em Pernambuco, cara, o negócio aqui ainda tá difícil, viu? Tá tudo fechado ainda, programando aí abrir, mas até então nada. Nossa, entendi. Aqui está um pouco mais flexível. Eu acho que é por ser interior, né? Não sei como é que é a situação, mas Espírito Santo é bem escondidinho, né? Acho que é por isso, Terra de Hernandes de não ficou Lopes. tão afetado. É isso É isso aí. aí. Ele É, vem aqui, ele vem daqui, é daí, né? graças a Deus. Ô, Giovanni, tu é de qual denominação? Então, eu sou assembleano, sou Assembleiano. da primeira Assembleia de Deus, São Mateus. Nós temos eu sou da sede, né? Sou coordenador de jovens aqui do campo e tenho aí uma comitiva, a gente Entendi. trabalhando aí para a glória de Deus. É tipo um líder de mocidade, assim, é? A função lá? É, Isso. No meu caso, eu fico na coordenação geral, né? Associava-se antes presidente de uma cidade. Hoje nós temos um pastor de jovens junto com o pastor presidente. Eu sou coordenador, né? E fico aí na direção dos pastores. Entendi. Coisa boa, cara. Inclusive, ontem, né? Foi 109 anos da Assembleia de Deus. Foi ontem ou foi antes de ontem? Sim. Acho que foi ontem. Foi Ontem, ontem. 109 anos da Assembleia de Deus. Ah, muito bom. 109 anos. Tivemos aí um comentário infeliz, né, cara, de um dos pastores aí nas redes sociais aí, mas Totalmente fora do propósito, coitado. infelizmente, né, meu irmão, às vezes a gente tem encontrado aí uma intolerância religiosa, né, calvinistas e Sim, arminianos, aí reformados e não reformados. Não são sim, todos, mas tem uma boa parte da turma aí que tá nessa, sim. tá nesse pensamento aí. Não compreende. É, Não compreende o propósito. As discussões periféricas, né, às vezes, quando elas passam de um certo limite, acaba virando uma coisa que atrapalha quem quer entender, né, e aí isso, cara, dá e certos o que me problemas. deixou mais triste com isso, meu irmão, falando assim, enquanto o pessoal tá chegando aí, o que me deixou Tranquilo. mais triste com isso é que eu vi que foi um comentário infeliz, vi muita gente se posicionando contra, mas vi algumas poucas pessoas ainda afirmando aquilo dali sendo a favor. Eu confesso que fiquei triste porque sobre um falso pretexto de um evangelho Ó, diferente. Vi muita gente falar, não, outro sim, evangelho, aí fica tipo aquela coisa como se o evangelho só tá fechado ao meu círculo doutrinário, deles. entendeu?
Isso é um problema exatamente. sério que a gente vem enfrentando hoje, cara. O pessoal não sabe mais diferenciar o que é secundário e o que não é. Não é Uhum, isso, meu irmão? o que é primário, E o que é com primário. certeza. Mas É complicadíssimo, né? mas é isso aí. Vamos para frente. Eu sou convertido na Assembleia de Deus. Não sou mais assembleano hoje, mas há uns monte de anos atrás aí, mais de 15 anos atrás, eu fui convertido na Assembleia de Deus e sou devedor ao movimento pentecostal e à Assembleia de Deus e reconheço muito isso. Que bênção. Mas é assim, né, meu Muito irmão? bom. E aí, Giovanni? O que é que tem É, pra gente aí? então, de acordo com a proposta, né, Gustavo, a gente preparou aí um estudo, né? Eu preparei um estudo para a gente dialogar sobre dons espirituais, né? A atualidade dos dons, falar um pouquinho uma questão bíblica, uma questão experimental, né? E a gente estava conversando ali no WhatsApp, né? Para a gente, eu explanando o conteúdo e você me ajudando a dialogar, uma forma bem dialogada, né? E, e pode começar? Pode, fica à vontade, meu irmão. Estou só aqui organizando Show, aqui. Aí vá, pode iniciar aí. tranquilo. É, Então, eu tive uma semana bem correria, mas às vezes os assuntos que a gente estuda têm uma associação com o tema proposto, então fica mais tranquilo. Eu estou mandando um aviãozinho aqui para as pessoas acompanharem, algumas pessoas já chegaram, vi aqui Ruth e Gladstone chegou agora, e sejam bem-vindos, pessoal. Manda aí o aviãozinho para o pessoal, e É, já segue a página do amigo Gustavo aí, Teologia Wesleyana. massa. A gente está cooperando com boa teologia. Então, Gustavo, a proposta em relação aos dons espirituais é muito interessante falar, porque os dons espirituais sempre esteve presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? A questão, eu não tenho um domínio, né, da locução grega, nem hebraica, mas a gente vai estudando e a gente vai pegando os conceitos para ter um discernimento, né, na questão hermenêutica bíblica. E quando se relaciona o nome dons, né, ou dom, é algo que é dado de graça, é algo que é dado de forma liberada, você deu porque você quis, né, e é uma dádiva, né, no Novo Testamento já traz já uma expressão mais forte como dádiva. Tem a questão do carisma, tem a questão, acho que tem uma expressão chamada dome, uma coisa chamada dome, carisma, tem umas questões hebraicas que para mim já é mais difícil falar, assim, eu falo com muito medo, porque falar errado é muito feio, então é melhor só falar o que seguiria de uma entrega deliberada, a questão, e eu prefiro a expressão, né, particularmente falando, é uma dádiva. E quando se fala de dom, quando a gente fala de dom, a gente está falando que, biblicamente falando, você vai ver sempre, às vezes a Bíblia não fala de forma direta, mas a Bíblia, ela está mostrando nitidamente que dom é algo que Deus dá. Todos os tipos de dons e talentos são dádivas de Deus, né, com a finalidade de servi-lo, e sempre a prioridade é fazer o reino avançar. Então, nós vemos dons sendo trabalhados dessa forma no Antigo e no Novo Testamento. E uma questão que está muito entrelaçada com dons espirituais é a questão do Espírito Santo de Deus, né? Deus, ele tem um propósito na história, ele está no controle da história, o Espírito Santo é um agente que administra essa história, você vai ver o Espírito Santo pairando sobre as águas, você vai ver o Espírito Santo derramando sobre algumas pessoas, livro de Juízes no Antigo Testamento, ele é perito nessa questão, e o Espírito do Senhor veio sobre fulano, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e ele governou tantos anos, né? E Sansão é um emblema bem fantástico, né? O Espírito do Senhor estava com ele, depois não estava, ele não sabia, e quando o Espírito estava, você vê eles exercendo funções, né? Eles fazendo delegações acontecerem por meio do Espírito. Essa é uma dádiva, isso está muito interligado nessa questão do dom. E, por exemplo, você vai ver o dom para governar ali em relação a Moisés. O Espírito foi dado de forma extraordinária. Faz até uma alusão ao derramamento do Novo Testamento, porque você vê que o Espírito veio e ficou sobre Moisés, né? Em Davi, o Espírito veio e se apossou de Davi. É um apontamento bem claro
em relação ao Novo Testamento de Atos 2, que a gente vai chegar lá. Então, você vê também os dons sendo distribuídos em Números 11, quando Moisés está com uma carga muito pesada e é dividido as tarefas, e aí quando o Espírito é derramado ali, que é um proto-pentecostalismo, pode-se dizer, né? E eles começam a profetizar, louvar e adorar, fazendo uma menção também a Atos 2. E uma questão de dons, que eu já faço aqui uma introdução para o continuismo, né? Para nós acreditamos na atualidade dos dons, você vê que o Espírito, ele sempre é apontado como um derramamento sem medida, né? Quando Isaías, ele vai expressar, que é conhecido ali o evangelista do Antigo Testamento, ele expressa que vai haver um derramamento como rios, né? Ou seja, é um derramamento acima da medida humana, e é sobre cada um, né? É uma questão que o Espírito vem, e a função é colocar em prática os dons, né? Você vai ver Joel, né? Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ali o original está apontando para uma profecia do pretérito presente, né? Ele profetizou lá no passado, mas acontece até hoje. E finalmente nós temos Jesus, né? Que os teólogos aí que ressuscitaram, né? Posso se dizer que fizeram uma redescoberta da finalidade da teologia lucana, que a reforma, devido, né, eu não estou aqui, vou até falar logo, eu não estou aqui desfazendo ou tão rebatendo a teologia reformada, muito pelo contrário. A reforma teve o seu tempo, teve as suas dificuldades, e assim como toda tradição, todo movimento vem junto com imperfeições, não existe movimento perfeito, né? A igreja primitiva teve as suas imperfeições também, teve os seus problemas, teve os seus excessos, né? Todo momento na história tem, e a reforma protestante teve uma questão de não considerar, né, tão veemente a continuidade do Espírito Santo em relação a dons espirituais, a relação a línguas espirituais, a um derramamento específico para o uso dos dons, e eles achavam ali pode-se dizer, de 1300 a 1500, onde explode em Lutero, eles achavam que os dons espirituais estavam voltados só mesmo para a iluminação da Escritura, tanto que a questão que é gritante na reforma é o sola scriptura, né? A Escritura responde à própria Escritura, e é onde o Espírito entra, na iluminação. Então nós temos essa questão. E aí depois nós pegamos ali a reforma inglesa, nós pegamos a questão do John Wesley, George Whitefield, nós pegamos aqueles períodos ali dos avivamentos, né? Chegamos até o século XIX para XX, que é a explosão do pentecostalismo moderno, a redescoberta das línguas estranhas, tudo isso mostrando uma continuidade. E aonde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui mesmo nessa história, que essas tradições que não expressaram tanto os dons, se você for olhar na história, sempre tem a continuidade dos dons nessa história. Há pesquisas que dizem que Lutero falou em línguas estranhas. Há pesquisas que dizem que Agostinho falou em línguas estranhas, ele chamou de júbilo, cânticos espirituais. Agostinho, ele viu homens sendo curados de câncer, sendo curados de cegueira, de paralisia, de doenças emocionais como depressão, ansiedade, tem essas questões. Tem um livro, né, do Ed Wright, que ele fala 2000 anos de cristianismo carismático, ele vai trazer essa questão dos carismas. O Espírito Santo não ficou em silêncio, né? O Espírito Santo não deixou de agir. Trazendo um pouquinho agora, para a gente entrar um pouco dentro mais, mergulhar um pouco mais na pauta, Gustavo, nós temos aí a teologia do Roger Stronstad, né? Temos a teologia do Erhard Marshall, eles vêm trazendo a questão do continuismo ali, que não foi um derramamento só para Atos, não foi só para a igreja primitiva, né? É claro que tem um desenvolvimento específico da teologia ali, mas se apegando aos dons, às manifestações de forma geral, a teologia lucana, ela aponta, assim como Deus enviou o seu filho, né? Que é Filipenses 2, aquela humilhação, o fato de Jesus virar um embrião, se desenvolver como um homem, já é uma humilhação para quem é Deus. E para Jesus fazer a obra, o seu reino avançar, ele foi dotado de dons espirituais. E aí nós vimos a questão da trindade, a questão trinitária no continuismo, na administração da igreja. Deus envia o seu filho para fazer a obra, o seu filho vem e nos dota para ser imitadores dele, discípulos dele, né? E através disso nós vemos também
nós, assim como Jesus, sendo equipados de dons espirituais por meio do Espírito Santo para glorificar o corpo de Cristo. Né? Então nós vemos uma questão trinitária no continuismo dos dons espirituais. Você quer falar alguma coisa, Gustavo? Estou disparando Não, aqui. fica à vontade. Ó, só te falar, se caso estourar o tempo aí da live e você não tiver terminado, a gente continua a live aí. Tudo bem, tranquilo, Só tranquilo. te perguntar uma coisa. Tu estava falando aí sobre alguns outros derramamentos. Existe alguns registros, né, na história da igreja, antes Sim, do avivamento ali da Rua Azusa, que já haviam dons espirituais, manifestações, não é? De dons espirituais? sim. Tem, não é? Uhum. Tinha. Por exemplo, ali no final do século XIX para o século XX, eu não vou especificar datas nem personagens, porque eu li uns tempo atrás aquele livro Raízes do Pentecostalismo, né, que vem trazendo ali o desenvolvimento do quadrilátero, expressa muito também a questão de John Wesley, algumas questões, né, doutrinárias, até desenrolar, e ele não chega a falar do Azusa, mas ele termina assim, que agora é Azusa, ele fala isso. Tinha manifestações de línguas estranhas, tinha manifestações de milagres, tinha umas manifestações muito fora do comum, por exemplo, de pessoas pegarem o piano sem nunca ter tocado piano e começar a tocar o piano na hora do culto. Tinha umas questões bem carismáticas, pode-se dizer. Eu ouvi falar algo a respeito Entendeu? do País de Gales também, que houve alguma coisa lá no País de Gales, né? O País de Gales, né, que eu sempre esqueço o nome do avivalista do País de Gales, é o jovem que Deus mostrou para ele que ele ia ter um ganho de, no mínimo, acho que de um número aproximado, dentro da questão dos 100 mil almas, né. País de Gales teve um avivamento muito forte, não foi um avivamento tão constante no aspecto de liderança, porque o jovem lá tinha uns problemas emocionais, esqueci o nome dele agora, me falhou, mas o Frank Bartleman, né, que é um dos intercessores do avivamento da Rua Azusa, ali, junto com o Seymour, ele trocava cartas, né, no livro Azusa fala isso, ele trocava cartas com esse jovem, trocava cartas com ele, e tinha sempre uma questão, né, de intercessória, tinha uma questão de maturidade, né, como que ele lidou com a reforma no País de Gales, e foi próximo, né, acho que Gales foi em 1901, e eu acho que Azusa foi em 1906, algo do tipo. Quem estuda a história da igreja, a história dos avivamentos, vai falar que o mesmo espírito que estava ali sobre Gales foi o mesmo espírito que explodiu a Azusa, né, esse espírito de avivamento, Evan Roberts. de derramamento. Evan Roberts. Evan Roberts, é isso aí. Evan Roberts. Ele foi o grande precursor aí, né? Tem um livrinho, né, da Impacto, é pequenininho o livro, e fala um pouco aí da questão dos propósitos que ele teve. 100 mil almas é muita gente, cara. Até porque o país é pequeno, mas é muita gente. E tem umas questões, eu acho que é no livro Generais de Deus, ou é no livro do Vissus Sayan, né? Século XX, o século do Espírito Santo. Diz que em Gales eles tinham uma mania, eu acho que é nesses livros aí, não tenho certeza porque eu não li por completo, pesquisando só, mas diz que tem uma questão de que eles domavam cavalos na base do palavrão, do xingamento, né? E quando aconteceu o avivamento, eles largaram esse comportamento e ficou difícil domar o cavalo, tinha que domesticar agora sem palavrão, que o cavalo não obedecia sem xingamento, sem agressividade, né? Aí você vê o nível do avivamento, né? Na esfera pública não tinha mais corrupção, as polícias não tinham como mais trabalhar tanto, porque as cadeias estavam se esvaziando. Então, uma das questões, né, de uma pessoa cheia do Espírito Santo, né, que liderou um avivamento. Então, você vê que, baseando ali em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, tinha uma questão que é uma questão assembleana pentecostal, um desenvolvimento, mas é interessante, assim, sem pegar para o lado tradicional, sem pegar o lado da tradição, mas pegando o lado da bibliologia de Atos ali, a questão de Atos 2. Quando Atos, há um derramamento ali, você vê uma manifestação física, né, uma manifestação evidencial física, que é o falar de línguas, que nós temos a questão da xenolalia e da glossolalia, né? Glossolalia, que é línguas espirituais, nós temos a xenolalia, que é uma língua, um dialeto que o falante fala, mas ele não compreende, mas fala para
aquele que vai entender. Nós temos essa inauguração, nós temos esse derramamento, e quando esse derramamento acontece, você vê ali o Espírito Santo equipando, né, as pessoas para receber, para serem dotadas de dons espirituais. Uma questão que não sabemos se foi não dá para afirmar se é verdade, se foi normativo de Lucas de ter trago, tipo assim, que para você ser batizado no Espírito Santo, né, para você receber os outros dons, você primeiro tem que falar em línguas. Para você ser cheio do Espírito Santo, a evidência tem que ser línguas. Ou para você receber outros dons, primeiro você tem que passar pela evidência, primeiro você tem que passar no batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Não tem como bater nessa tecla, mas há uma evidência muito forte de que Lucas escreveu numa ordem, né? Então, por exemplo, o Craig Keener, ele vai falar que por que isso aconteceu? Que aí nós temos a evidência física, que é o falar em línguas, e nós temos a evidência inicial, que o primeiro é o batismo no Espírito Santo, para depois receber os outros dons. Por que o Craig Keener vai falar o seguinte, que era comum, tem o Craig Keener e também tem uma teologia sistemática do Rodman Williams, muito bom também. Eles vão falar o seguinte, tem uma unanimidade no pensamento deles, no seguinte maneira, de que era comum na igreja primitiva, para você receber os outros dons, primeiro, Lucas sempre registrou, né? Então era comum primeiro registrar que eles falavam em línguas, que eles eram batizados, né, com a evidência inicial, física inicial, de línguas. Então era de forma unânime, era comum para eles. Então Lucas registrou. Por exemplo, pode defender que Paulo não falava em línguas, né? Pode defender, mas tem uma questão que nós precisamos refletir biblicamente, que é o quê? Por que Lucas escreveria que Paulo foi batizado em línguas? Por que ele não escreveu? Porque talvez na hora que Ananias, é uma suposição que eu estou trazendo que o Rodman Williams escreve, é o seguinte, por que não foi registrado que Paulo foi batizado no Espírito Santo? Né? Porque Paulo tinha os demais dons, e ele mesmo falou que falava mais línguas do que os outros irmãos, né? Exatamente. E por que não registra o momento que Paulo foi batizado, assim como os outros 120 foi batizado em Atos 2? Porque na hora que... Suposição, voltando a dizer, porque na hora que Ananias foi lá batizar ele em águas, né, provavelmente ele recebeu batismo em línguas, ou batismo no Espírito Santo, né? Como a gente está um público mais aberto aqui, eu não vou ficar taxando, mas eu estou trazendo de forma bibliológica para vocês entenderem. Então, para Lucas foi comum escrever que Ananias foi lá, batizou ele, entendeu? Então, para você ver que tinha uma questão comum, tinha uma questão familiar deles viverem cheios do Espírito Santo e vendo dons e milagres acontecendo. Então, de forma introdutória, trazendo aí a questão dos dons, era comum, sabe? Por exemplo, quando Paulo foi fazer uma viagem, que eu não lembro exatamente onde está, mas eu sei que foi a primeira viagem missionária de Paulo, não lembro o capítulo, tinha ali um homem que o Espírito Santo, é claro que ali já é uma questão de poder apostólico, mas olha só como era comum para eles. Tinha um homem ali que o próprio Espírito Santo, ele revelou a Paulo, olha, Deus está me revelando aqui, conjecturando, né, parafraseando, que o seu coração está cheio de maldade. Satanás, ele é cheio de maldade, cheio de perversidade. Ele se inclina para tudo que é mal. O seu coração está cheio dele. E Paulo pragueja o homem fica cego, né, porque ele estava evitando, acho que era o procônsul, né, ser evangelizado, algo do tipo. Então você vê, era comum, o poder apostólico. Por que isso acontecia? Isso. E por que isso acontecia? Porque o Espírito Santo, ele tem um compromisso estreito com o avanço do reino. Então, quem estava na frente era dotado desses poderes, era equipado com esses poderes, assim como Jesus. Ele assumiu a forma humana, foi um ser humano, fisicamente falando limitado, mas ele foi dotado pelo Espírito para usar os poderes que o Pai lhe concedeu, para fazer a obra, né, para trazer o convencimento, para trazer a resolução de alguns problemas segundo a vontade de Deus, para o nome de Deus ser glorificado. E isso continuou, porque o próprio Jesus falou, eu vou, mas eu envio outro. O outro no grego ali significa um igual a mim. Né? Eu estou aqui ainda, Jesus está falando isso. Giovanni, onipresente. Eu vi até falar, alguém expor, que durante o ministério de Jesus, a maior parte dos dons, eles estavam presentes na atuação ministerial de Jesus, né? Não sei se você já viu a respeito sobre isso. Que no ministério de Jesus todos os dons estavam presentes? Com exceção do de línguas, né? Mas todos os dons estavam presentes ali. Algumas passagens bíblicas a gente vai analisar
os dons que Paulo lista e a atuação de Jesus em cima desses dons. Eu acredito que sim, porque não me falha a memória de algum dom que esteja em oculto, segundo Paulo falou aí com Jesus, né? É claro, com exceção do de línguas. Mas sim, acredito que sim. Por que não? Se alguém tiver um dom específico, lembrando aí, ajuda a gente aqui, se o próprio Gustavo tiver, mas eu não lembro que algum dom que não estava... A palavra né? da ciência, no caso, né, quando Jesus ele conhecia os pensamentos das pessoas, tal, é uma demonstração disso, de um uso dos dons, né? Sim, sim. E Jesus, ele mostra, né, claro, como a título de exemplo, essa intimidade muito estreita com o próprio Espírito Santo, né? O Espírito Santo auxiliando, né, até o próprio Espírito Santo que o ressuscita. Então você vê, uma questão bem estreita mesmo, ele se relaciona ao Pai, a missão, e ao Espírito, né, a questão de maturidade, a questão dos dons, e ele era o próprio Filho, né? Você vê muito intrínseco essa questão da Trindade, e é engraçado, é interessante, porque você vai ver ali na igreja primitiva, eles dando continuidade. A ideia era essa. E tinha uma questão interessante que eles usaram como avanço mesmo, que, por exemplo, para deslanchar mesmo o reino, para impactar, que era o foco dos gentios, né? Era Jerusalém, Samaria e Judéia, aquela questão toda lá, uma questão que era tão evidente para eles, que eles se entregavam por completo, era um avivamento acontecendo, não só vários avivamentos, teve em Samaria, teve Cesareia, teve aos Efésios, né? Avivamentos de derramamento, aí você vai ver eles, como depois do avivamento, a primeira reação é adorar, né? Assim como Atos 2, a primeira reação foi adorar, depois foi pregar, depois você vai ver eles, um derramamento, depois eles já estão pregando e profetizando, então você já vai ver um resultado dos dons acontecendo ali. Porque eles entendiam também que Jesus podia voltar a qualquer momento, né? Então eles tinham que expandir o reino o máximo possível, eles tinham esse entendimento, existia essa concepção, era muito forte para eles, né? A questão da parose, como é que se diz, né? Ele vai voltar, né? Não sei se é parose ou parousia, mas é isso daí, a aparição. Então isso é muito interessante. Tem algo mais específico, Gustavo? Não, fique à vontade, pode ficar à vontade aí. Uma questão que eu queria trazer, desenvolvendo aqui, falar, né, da classificação dos dons. Já falamos um pouquinho do conceito, um pouquinho do contexto, falar sobre uma relação. Quem fala muito dos dons é Paulo, né? E aí nós temos dois extremos, lucanizar ou paulinizar o Novo Testamento, né? Ler Paulo nas lentes de Lucas ou ler Lucas nas lentes de Paulo. Isso aí é bem discutido. Mas é interessante, porque quando Lucas ele vai trazer a questão dos dons, da manifestação, essas questões espirituais, Lucas não está trabalhando com órgão institucionalizado. Ele não está trabalhando dentro de uma igreja, numa localidade, com uma placa. Ele não está trabalhando assim. Lucas está trabalhando com avivamentos, com derramamentos, né, com algo mais livre, né? Lucas, o interesse de Lucas é mostrar a continuidade, a equiparação com Jesus, um homem de poder, poderoso em palavras e obras. Agora, Paulo não. Paulo, ele necessita ser um cara letrado. Paulo, ele precisa ser racional. Mas Paulo, ele é um cara que, no mesmo nível que ele é racional, ele é cheio do Espírito Santo. Quando o Roger Stromstad, ele traz uma comparação que eu acho magnífica para a gente explicar. Pedro e Paulo, eles tiveram, assim, os mesmos picos, né? Paulo pregou 3 vezes inspirado, Pedro também pregou 3 vezes inspirado. Paulo, ele fez 3 viagens, Pedro também mostra 3 geolocalidades de Pedro. Paulo, ele recebeu 3 enchimentos do Espírito Santo, Pedro também recebeu 3 enchimentos do Espírito Santo. Só que tinha uma ordem que eles não cumpriram ali, os 11, pode-se dizer, porque o Matias, a gente não vê mais ele, né? Mas a gente não vê eles com uma intensidade de ir até os gentios. Né? Tanto que para Deus espalhar eles, Deus permite que Estevão fosse brutalmente assassinado, e eles se espalham, a diáspora, eles começam a pregar, tanto que a expansão do evangelho, né, para Roma, para os outros lugares, é por causa de apóstolos anônimos. Mas você vê Paulo,
essa inclinação para os gentios. Paulo, ele tem essa inclinação, ele tem dupla cidadania, né, romana e judaica, então ele falava em várias línguas em questão de dialeto, ele era um erudito, né, ele era um poliglota, e a conversão de Paulo foi o próprio Jesus falou, ele é precioso para mim, né, ele é precioso para mim. Então, ele foi um instrumento de forma racionalizada, né? Ele buscou, ele estudou aos pés de Gamaliel, mas depois ele foi cheio. Então ele usou isso na mesma medida, ele usou os talentos que ele tinha de forma natural, que não deixa de ser uma dádiva de Deus, né? A diferença é que ele buscou com as suas próprias forças, para a gente estudar, a gente, né? Essa é uma questão interessante, mas veio acompanhado de poder, tanto que ele fala, o meu evangelho não é persuasão humana, é palavra e poder, né? Então Paulo, ele é interessado nos gentios, e aí você vai ver Paulo tendo que lidar com a maturidade dos gentios, como a igreja de Corinto, né, a igreja grega, como a igreja de Filipenses, Paulo tendo que lidar com a igreja de Éfeso, e quando você chega em Coríntios, aí Paulo já usa o termo assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Então, eu não quero dizer, fazendo também aqui já uma menção, né, a ganho de tempo em relação ao cessacionismo, né? Dizer que Lucas é meramente histórico e que as doutrinas estão só com Paulo é uma inclinação extrema, né? Verdade. Agora dizer, entendeu, né? E agora dizer que eu acho mais equilibrado a gente falar que Lucas complementa Paulo e Paulo complementa Lucas. Seria insensato dizer que Paulo tinha rixa com Lucas e desfez o que ele falou, assim como eles afirmam que Paulo tinha rixa com Tiago, né? Tem essa história que Paulo, mas na verdade é complementativo. Fé e obras, isso aí, a justificação lá, não, é complementativo. Então, Paulo, ele necessitou ser um cara mais teológico. E aí, só para terminar, fechar assim, a diferença de Paulo e Pedro, né, para falar de Paulo e Lucas, é que Pedro é um apóstolo mais rústico e Paulo é um apóstolo mais moderno. Essa é a verdade. Pedro é aquele cara, aquele judeu criado, né, aquele judeu que andou com Jesus, virou um apóstolo, foi um grande homem de Deus, não deixou, mas Paulo estava a nível de Pedro. A diferença é que Pedro ficou por ali, tanto que tem a questão da briga deles dois lá, né, que Paulo ele estava tão focado no zelo da missão dos gentios que ele fala, como pode ser no tu gentil, né, se comportar, como pode ser no tu judeu se comportar como um gentil, né? É o zelo de Paulo, a obra estava queimando, é o mesmo sentimento de Jesus, o zelo pela minha casa me consumirá. Então foi necessário ele repreender Pedro na cara, né, como diz ele ali. Isso é muito interessante porque, Gustavo, você vê que Paulo está a nível, ele é um apóstolo, que é uma testemunha ocular de Jesus tanto quanto os outros, porém ele é mais modernizado. Então ele trabalha muito bem, né, nos dons espirituais, nesse sentido, quando ele fala para Coríntios, né, irmãos, não sejam ignorantes, né, se você, o Espírito é um só, ele já começa falando isso aí, porque Coríntios era uma igreja com muita rixa, né, muita competição, eles tinham um sentimento competitivo. Gustavo, se você quiser me interromper, pode me interromper, tá? Fica à vontade, pode falar. Tá bom. Show. Então eles tinham um sentimento muito competitivo, estava rolando ali uma soberba, um inchaço, né? Uma igreja grande, uma igreja equipada, uma igreja modernizada, talvez o poder aquisitivo ali era um pouquinho maior do que as outras demais igrejas, e aquela questão, quanto maior é a igreja, quanto maior é o corpo, mais Deus vai distribuir para a expansão, mas também maior serão os problemas, essa é a verdade. Maior serão os problemas. Então, uma igreja que tinha todos os dons listados na Bíblia era uma igreja que tinha muitos problemas, né? Porque dons são ferramentas. E como é que dirige uma máquina? Com o uso de ferramentas, né? Porque a máquina precisa de manutenção. Fazendo aqui uma alegoria. Então, é isso daí. Então, Paulo, ele trouxe essa questão, irmãos, tem que ter ordem no culto. Por quê? O que estava acontecendo em Coríntios, provavelmente foi o que aconteceu em Atos 2. Atos 2, o Espírito Santo foi derramado, né? O derramarei aconteceu. Eles começaram a falar em outras línguas, e aí o próprio Lucas escreve, era um barulho. E os irmãos foram ver, eles vieram para ver, os demais. O que está acontecendo? Esse povo está bêbado. Isso. Por quê? Tem gente que não gosta dessa palavra, o êxtase, né? Mas eles não estavam em si.
Eles também, assim, eles não estavam inconscientes, eles não estavam irracionais, mas eles estavam em uma forma estática, porque essa é a questão. Por exemplo, a questão da profecia. Entende-se que para proferir uma profecia, o Espírito Santo vem, inspira a pessoa e de forma estática, ou seja, a pessoa dá lugar para o Espírito Santo falar, mas ele não está sendo irracional, não. Ele está sendo, o Espírito, ele está ele está em um estado estático, o Espírito Santo está usando a sua boca, né? Assim como as línguas estranhas, são línguas estranhas, né? Estranhas, línguas a glossolalia, né? E línguas espirituais, mas é um momento estático, né? O Espírito Santo está usando no dom que ele te delegou. Então, isso é interessante, porque isso estava acontecendo em Coríntios. Eles estavam vivendo em fases do culto estático, né? Então, não tinha como ouvir palavra, não tinha como ter uma ordem no culto. Qual é a mensagem de hoje? Não tinha como. E Paulo, ele fala, irmãos, não sejais ignorantes, né? Quem fala em línguas estranhas tem que ter um intérprete, né? Então, ou seja, se você está falando, né? E tem a discussão que ali era dialetos, e tem a discussão que ali era glossolalia, acredito que era glossolalia. Eu acho que no momento ali de culto, de adoração, alguém levantava em línguas, as pessoas também levantavam, mas o certo é, alguém levantar línguas, as pessoas calarem, para alguém que tem um dom de interpretar, interpretar. Aí Deus vai edificar a igreja. Caso contrário, vira muito barulho, né? Aí Paulo falou que tem que ter um limite. Fala consigo mesmo, né? Em tom baixo. E exatamente, aí ele traz essa questão, você tem que falar consigo mesmo para você se edificar, né? Então, em momento algum, Paulo desqualificou ou limitou os dons espirituais. Paulo colocou ordem no culto, né? Paulo, ele tem essa premissa, ele tem essa questão. E uma questão também é que quando fala cheio do Espírito Santo, geralmente quando Paulo fala de cheio do Espírito Santo, Paulo está se referindo a uma pessoa que é dotada de uma ética, ele é cheio do Espírito Santo, ele não tem um costume do velho homem. Quando Lucas fala de cheio do Espírito Santo, Lucas está se referindo ao dunamis, né? Ele recebeu um poder que veio do alto, está exercendo esse poder em profecia, dom de curas, essas questões. Lucas, ele usa propositalmente de formas... Lucas tem um grego muito refinado. Então, ele faz uma jogada de palavras para usar a palavra cheio do Espírito Santo para o leitor sentir. Realmente, ele estava cheio do Espírito Santo. Não há dúvidas aqui, né? Lucas, ele usa isso propositalmente. Já Paulo, ele usa isso no sentido de conduta. Aí eles falam meio assim, não, Atos foi só para aquilo ali, aquele enchimento miraculoso para a igreja alavancar. E Paulo, que é o enchimento do Espírito Santo que nós temos que seguir nos dias atuais. Aí eu volto a dizer, é um complemento, né? É um complemento. Então, o que Paulo está falando? Não adianta você pregar muito, profetizar, Deus te revelar, você ser um mestre, você ser um apóstolo, ser um pastor ou um presbítero, se a sua conduta não condiz com os dons que você exerce. Então, Paulo, ele entra ali na emblemática carta aos Gálatas, a gente vai entrar, Gálatas 5, né, é os frutos. Tem uma questão interessante, que quando a gente fala de frutos, a gente pensa sempre no nosso pessoal. Eu preciso ser mais longânimo, eu preciso ser mais, eu preciso ser, como é que fala? Falhou aqui nas palavras, eu sou péssimo em decorar. Próprio, benignidade, preciso ser mais benigno, preciso ser mais bondoso, eu preciso exercer mais a paz, né, a alegria, o amor, aquela questão toda. E na verdade, Paulo está apontando para uma forma coletiva. Ele está falando, o corpo de Cristo precisa exercer a paz. O corpo de Cristo precisa exercer a alegria. O corpo de Cristo, e aí entra, irmãos, animem uns aos outros, né? Alegrai-vos sempre, né? Para que serve a tribulação? A tribulação serve para te dar resistência, aumenta a sua fé, te deixa com esperança, né? Aí vem aquelas questões gradativas do que o Paulo fala, né? Então, ele está falando aquilo ali que são os frutos do Espírito, mas ele não desqualifica os dons. Ele está falando o seguinte, nós temos que andar tanto em espírito, no sentido de usar os nossos dons, tanto em espírito de refinar nossa conduta. Porque aí nós vamos ter um ministério eficaz. Irmãos, nós temos que ser eficazes, ministerialmente falando. E é essa entrega, essa redenção gradativa. Só para fechar essa questão, né, tem uma questão interessante que o próprio Paulo fala em Romanos, eu acho que é 12:1, né? Eu gosto muito dessa expressão que ele fala, né? Entrega os nossos corpos como adoração, e ele fala da metanoia ali, né? Para que
nossa mente seja renovada. É nesse aspecto que ele fala. Ele fala, ó, nós temos que fazer uma entrega redentiva. Porque ao fazer a entrega redentiva, você vai ter mais ousadia nos dons e você vai ser mais sensível para a mudança de caráter. E os dois acompanhando vai ter muita eficácia ministerial. Então, a teologia paulina é isso. É um homem que tem um nível intelectual alto, mas também tem um nível espiritual alto. Um cara que traz discernimento nas coisas, né? Então, eu acho muito interessante que Gordon Fee fala isso no Paulo, o Espírito e o Povo de Deus, né? É um livro aí que dividiu águas também na história. Né? Indicado para o pessoal aí, já perguntaram aí indicações aí de livros sobre o assunto. Tá aí uma boa indicação aí, não é isso? É isso aí, pessoal. Tô até com o livro na mão aqui, ó. Paulo, o Espírito e o Povo de Deus, Gordon Fee. Livrão. E tem um amigo aí que tá vendo aí, Elias, ó, ele vai comprar na hora. Abração, meu irmão. Amém. Pois é, isso aí é muito interessante, essa perspectiva paulina em relação aos dons, né? Como que Paulo vê o Espírito Santo? Como é que é a pneumatologia de Paulo, né? Então é esse complemento. Dons são sinal de espiritualidade elevada, meu amigo Giovanni? Como é que você vê isso, cara? Eu não acredito que você ser usado em dons te faz ser mais espiritual, uma pessoa mais espiritual do que os outros, né? Eu não acredito nessa questão. Mas também eu não a refuto. Não podemos atingir os extremos. Seria uma ignorância. Uma coisa que a gente, às vezes, quando a gente fala dons espirituais, não só está se referindo a um dom, né? Que quando a gente fala dons espirituais, como símbolo de espiritualidade elevada, as pessoas logo associam a glossolalia, a línguas estranhas. Não, dons espirituais tem uma seleção de dons, né? Tem uma porção, né? Sim. Então, fala deles. São vários aí, né? Sim, eu vou até, ainda respondendo a sua pergunta, eu acredito que o uso dos dons espirituais, que tem gente que é extremamente usado mesmo, né? Isso acontece, né? Tem pessoas que têm uma administração boa nos seus dons, pagam preço para estar em uso, mas isso não quer dizer que ele é um super espiritual, né? Isso não quer dizer que ele nunca vai falhar, que ele tem os seus problemas, os seus defeitos, as suas limitações, mas isso não é um sinal, não é um parâmetro, nós temos que entender isso, mas o uso dos dons pode ter a intensidade dos usos dos dons, ou então a quantidade pode ter a ver, sim, com uma entrega espiritual. Isso não pode ser aberto mão, né? A questão da santificação chega a ser uma doutrina, uma ordenança ali nos escritos de Paulo, né, em relação à santificação. Isso. Então, isso é muito interessante. Paulo defende muito isso, né? Se você tem dom, né, você precisa ter a conduta também, a conduta que o Espírito Santo pede. Então, é muito forte quando ele entra em Gálatas 5. Ele fala de eficácia. Eu até anotei um versículo que fala sobre a eficácia, quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu não vou lembrar onde é que eu anotei. Mas eu acho que está em Efésios 4. Efésios 4, Paulo vai falar isso daí. E vou só ver o Efésios 4 para a gente entrar na classificação dos dons, que eu acho que o tempo está correndo, né? A gente tem, no caso, são 3 listas de dons, né? Romanos 12, isso. Coríntios 12 e Efésios 4, não é Isso. isso? Ele traz uma exortaçãozinha em Efésios. Achei. Aqui, ó. Olha só essa questão da santificação. Às vezes a gente briga por questão semântica. Mas lá não está falando que você tem que ser santo para usar os dons. E o uso dos dons não quer dizer que você é santo. A gente não pode pegar os extremos. É só porque a Bíblia não fala do jeito que a gente quer, né? Por exemplo, quando o João Batista falou, se você tem 2 túnicas, doe uma, né? Para o seu irmão que necessita. O João está falando, ame o seu próximo. Ele usou a expressão amor, mas está lá, estrito, que a atitude é uma atitude amorosa, né? Então, e é a mesma questão de Paulo, quando ele exorta para a unidade, ele fala, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foste chamados, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, ele já está falando, nós temos que andar
com dignidade, se você tem um dom e você usa ele, que com certeza vai trazer edificação ao corpo, a partir desse momento também temos uma obrigação de andar em conformidade com o Espírito que entrega esse dom, que é aí a humildade, o amor, né? Essas questões todas aí. É gradativo, voltando a dizer, né? É gradativo. É um processo de santificação. Vamos falar da classificação? Fala aí, vamos lá. No caso aí, Giovanni, tem um amigo aí, Ítalo, tá perguntando aí se o dom de línguas ele precede os outros. Se tiver a ver com esse com o que tu vai falar agora, tu fala. Se não, depois tu entra nesse assunto aí. Não, tranquilo. Foi o que eu basicamente falei lá. Eu não quis ser taxativo, né? Quis trazer mais uma questão. Então, no relato de Atos, nós vemos o Espírito Santo primeiro batizando, né, em línguas, né, a evidência, e depois você vê os dons acontecendo. Essa é uma ordem que Lucas escreve. Só que, por exemplo, se não me falha a memória, Billy Graham, ele não falava em línguas estranhas e fez o que fez. Então, fica em aberto. Eu vou dar a minha opinião particular, né? Isso aqui é uma opinião particular desenvolvida pela minha pessoa, estudando, né? Eu acredito na evidência inicial, física inicial, que batismo no Espírito Santo se configura no falar de línguas estranhas e ele dá o procedimento aos outros dons espirituais, porque ele é o enchimento que capacita. Mas eu também creio na soberania divina, que Deus faz o que ele quer. Já pensou se isso fosse um regulamento? Deus olhasse lá de cima, meu filho, você quer dom de profetizar, mas você não fala línguas ainda. Então, eu vejo Deus como soberano. Eu acho que Deus ele pode sim quebrar a ordem das coisas quando ele quer, ainda mais em relação a dons. Entendi. Vamos lá, classificação dos dons. Show. Então, a gente vê aqui em Coríntios, né, capítulo 12, 12, 8 ao 10, né, não vou ler, mas eu só vou falar. Tem várias classificações. Eu vi Stanley Orton falando de outra classificação, só que eu preferi ficar com uma que eu vi aqui, que eu acho mais simples para passar, que é 3 classificações: dons de revelação, dons de poder e dons de expressão, né? Dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, né? Dons de poder é dom da fé, dons de curar e operação de milagres, ou operação de maravilhas, né? E dons de expressão, que é o dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Nós vemos isso daí. Dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, é aquela capacidade de trazer aconselhamento, né? Uma capacidade que nas vias humanas, nas vias naturais, nós não encontramos, né? Então, nós precisamos de uma iluminação do Espírito que nos dá sabedoria. O próprio Tiago fala, irmão, você precisa de sabedoria, peça a Deus que ele dá de forma liberada, né? Sem medidas. Ele vai dar. Sem medidas. E ele fala isso. A palavra do conhecimento é uma questão... Você vê essa palavra do conhecimento na questão da pregação de Estevão. No caso ali, aquela situação de Pedro com Ananias e Safira, qual seria ali a aplicação dos dons ali? Eu ia falar... eu vi um apontamento dizendo que é a palavra de sabedoria. Eu vi falando que é uma palavra de sabedoria. Eu imaginei uma das duas. A aplicação, né? Ali. De sabedoria. E tem a questão do discernimento de espíritos. Aí a gente vê o fato emblemático aí de Paulo e a adivinhadora, né? Também. E tem várias questões. Paulo adivinhadora, né? Jesus, bastante, né? Os próprios demônios lá no livro de Marcos, você, né? Por que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui agora? E aí Jesus já o repreendia. Discernimento, ele discerniu que era demônios ali, né? O próprio Paulo, né? Aqueles elogios ali, mas Paulo discerniu e expulsou. Dons de poder, né? Dom da fé. Dom da fé dons de curar e operação de milagres. Esse dom da fé não é a fé salvífica, né? Não é apontado para a fé salvífica. Esse dom da fé é uma capacidade de crer que Deus é capaz de fazer coisas sobrenaturais, né? Deus é capaz de nos sustentar em momentos contrários, né? A fé como é que fala? A fé não se explica, né? Não tem como você desenhar. É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é uma certeza que você espera. Então, você vê expressamente o dom da fé.
e tem dons de curar e operação de milagres, operação de maravilhas. Dons de curar nós vemos bastante, né? Milagres de cura. E você vê também operação de maravilhas. Operação de maravilhas pode ser uma série de milagres, né? Uma operação mesmo, ou pode ser algo bem miraculoso. Por exemplo, eu classifico como maravilha Jesus restituindo a orelha de Malco. É anormal aquilo. Ele não está curando o cara da dor de cabeça, ele está restituindo uma orelha que foi cortada. Operação de maravilha. As cruzadas de Itacaiama, das antigas. É mesmo. Tinha um bocado dessas coisas aí. Então, tinha muita coisa, exatamente. E isso é uma operação de maravilhas. Operação de maravilhas também é fatos que acontecem que muda a órbita do natural, né? Orar para não chover mais, orar para chover é dom de maravilha. Não é normal, não é um milagre, não é um milagre. Normal, parou com a natureza, né? A operação de maravilha está nessa classificação de dons de poder, né? Dons de poder. Só uma questão assim, talvez eu esteja sendo muito didático, né? É porque às vezes, por eu ser um pentecostal, às vezes as pessoas pensam assim, poxa, ele só fala da teologia, não traz uma experiência e tal, mas é a minha forma didática de lidar, mas eu gosto, tá? Do poder, eu gosto da questão emocional, eu choro, só para a título de quebra-gelo, mas uma questão que eu não creio muito é lenço de poder, usando objetos em forma de poder. Eu acho que a sombra de Pedro que curou e o lenço de Paulo que também curou, que os irmãos, né, tocavam lá e curava, eu acredito que aquilo ali é por causa da dotação apostólica. Eles eram dotados de um poder do apostolado. Um caso especial, não é? Um caso específico. Assim também como como aquela questão de Filipe, né? De ser arrebatado de um lugar e aparecer em outro, tal. São coisas que não se veem mais, né? Sim. Não se vê mais, não se vê mais. É uma questão mais ali voltada para o apostolado. Isso é bem interessante. Se tiver alguém fazendo pergunta, ou Gustavo, se quiser me interromper. Tá ou no caso, Giovanni, vê só. O pessoal tá pegado aí com a gente. Aí tá faltando ali 7 minutos. Se tiver tem muito material para falar, se tiver a gente renova a chamada e abre o pessoal para fazer perguntas. Aí você então, a gente pode... Eu posso concluir um pouquinho da continuidade, como mais que eu já falei, para ganhar tempo, e a gente responde as perguntas, se você quiser. Continuidade aí, fica à vontade. Se tiver, a gente renova a live e você termina. Sem pressa, o assunto tá tranquilo. Bom. Então tá, tranquilo. E aqui em Pernambuco tem quarentena, amanhã ninguém trabalha. Isso é ótimo. Ótimo, entre aspas, tá? Dons de revelação, né? Dons de expressão, que é aqui dom de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, né? Eu falei um pouquinho em questão da profecia, eu creio na atualidade do dom de profecia, eu acredito que vem naquela questão estática, né? O Espírito Santo, ele traz a mensagem para o orador e ele dá lugar ao Espírito Santo e ele, de forma estática, ele libera a profecia. É do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que usa. Eu creio dessa forma. A expressão dá lugar, né? No caso, Giovanni, como acontece? É na pregação da palavra, o pregador ali, no caso, ele tem uma revelação profética ou dentro da comunidade mesmo, do culto, alguém recebeu uma palavra profética? Então, isso. Entendi. Eu acredito que na hora da palavra ele pode receber. Porque a profecia ela serve também como injeção de ânimo para a comunidade. Então, ele expressa para edificar o corpo. Eu acredito nisso. Obviamente que a profecia ela não pode estar desvinculada às normas da Bíblia, né? Uma profecia que esteja desvinculada às normas da Bíblia, por exemplo, profetizar. Enfim, não vou entrar em muitos métodos, muitos méritos, mas existem questões. Eu ouvi gente posicionando que profecias, por exemplo, de casamento, profecias, essas questões, eu já sou um pouco mais restrito,
Por quê? Porque eu acredito um pouco também na questão da soberania de Deus, não sendo liberal, mas eu acredito porque existem relatos na história de algumas profecias específicas que aconteceram e o efeito foi totalmente voltado para o corpo, né? Me falha a memória aqui agora, não sei se foi, eu acho que foi o Gunavring, não sei, foi um deles dois que receberam a profecia de casamento. É uma questão, né? Por exemplo, tem questões na história dos avivamentos do século XIX ali, 19, né, no começo do 20, algo do tipo, de pessoas falarem línguas estranhas. Estou falando aqui uma coisa pode ser até polêmica para quem não é familiarizado, mas e da pessoa interpretar e escrever, né? Tem a questão da pessoa falar em outro idioma, né? A pessoa escrever e enviar uma carta de forma profética. Lutero, lembrei aqui agora do Lutero, teve um dos irmãos, um dos amigos de Lutero que ficou doente, o Daniel Haidt, né? Ele vai falar que Lutero enviou uma carta para ele falando, ó, você não pode morrer agora porque você precisa me ajudar a terminar a reforma da igreja. Eu não sei se foi o Zwinglio que ficou doente, e ele falou, ele falou assim, em nome de Jesus, você vai ser curado porque você é precioso para mim e para Deus nessa obra. O cara foi miraculosamente curado imediatamente, né? Então, são questões que é um pouco difícil contestar. Elas aconteceram, está registrado, e o efeito foi para o corpo de Cristo. E já que tu tocou nisso, Giovanni, rapidamente aqui falar, até um rapaz aí comentou sobre a gente ser continuista. No meu caso, Giovanni é pentecostal, eu não sou, eu sou continuista. Eu acredito na continuidade dos dons. E o que é que acontece? Eu acho que falta um pouco de boa vontade das pessoas, porque a gente tem relatos bíblicos a respeito dos dons, da continuidade dos dons, e temos as experiências. Isso voltando muito mais ao movimento pentecostal, e especificando o dom de línguas, a gente tem os pentecostais que têm essa experiência da manifestação das línguas estranhas. Juntando as experiências dos irmãos pentecostais, eu tenho vários textos bíblicos que servem ali como um apoio a essa prática. Eu acho que isso já é motivo suficiente para eu, ao menos, considerar a possibilidade de ser humilde em aceitar. O que eu acho que falta é isso, Sim. é boa vontade e humildade de pessoas que, no passado aí, definiram como que se cessaram, entendeu? Exato. Porque tem a experiência dos nossos irmãos aí para confirmar. Não é isso, meu irmão? Sim, sim. E na questão, por exemplo, Jesus falou, né, os sinais seguirão os que creem. Se eu creio Os que creem. que eu posso expulsar demônio, eu tenho que crer nas demais coisas. Não pode ter só uma parte. As demais Não coisas. é isso? Sim. Certo. Tá crendo na pregação também? Né? Tem que crer nas profecias. E tem uma questão também que é um problema de ordem, talvez emocional, que são as frustrações, né? Infelizmente, algumas pessoas se frustraram devido ao milagre que esperou da parte de Deus, talvez, infelizmente, de uma falsa profecia, né, e a pessoa depositou fé ali, estava em desconformidade, e a pessoa generaliza, acha que Deus não faz mais milagre, que Deus não usa mais profeta, que Deus não existe mais homens de Deus. Então, tem essa questão, né? E isso é bem complicado, porque você vai confrontar o modus operandi da nossa vida, da nossa fé, né? Como é que fica, né? Fica uma degladiação de uma coisa que existe. O fato de você ser incrédulo, não acreditar, não quer dizer que não existe, né? Por exemplo, o ateísmo. Deus não existe, mas refutam Deus de forma pessoal. Então, como é que você pode refutar alguém, né, que você acredita que não existe, mas está ali? Então, tem essas questões. É bem complicado. Às vezes o sensacionismo ele anda bem lado a lado com o ateísmo, dependendo da forma como a gente vê e critica. Isso é um perigo. Verdade. Mas continue, Giovanni, daqui a pouco eu acho que tem uns 2 minutos aí. Mas... tá. Eu só vou... O Ítalo, acho que é o Ítalo, perguntou aqui, toda língua não conhecida deve ter alguém para interpretar? Aí vai do espírito, né? O vento sopra onde quer. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, se for língua de dialeto, se for o propósito do Espírito deslanchar a obra missionária ali, acontece. Deus dá na hora. Se for línguas estranhas, né, se não tiver alguém com dom de interpretação, vai edificar a si mesmo.
né? Não sei qual tipo de línguas, mas, né? Eu sou canela de fogo, tem os irmãos aqui com a gente. Olha aí. Amém. Eu parei em dons de profecia, né? E aí, já de forma indireta, eu já respondi um pouquinho essa questão da interpretação e das línguas, né? Tem vários relatos de línguas em relação a dialetos, isso acontece muito, principalmente o cerne missionário, dons do Espírito Santo e enchimento do Espírito estão muito ligadinhos com a obra missionária, né? Tanto cultural, transcultural, obra urbana, estão muito ligados mesmo. É a questão do reino, é uma questão do reino, né? Fazer a obra avançar, né? João 3,16 está bem vivo para o mundo, né? Então, é isso daí. Se você quiser falar alguma coisa, Gustavo? Não, tranquilo. Falta um minuto aí. Termina aí a mensagem ou eu continuo uma nova live aí para a gente concluir o assunto? Falta aí, né, concluir alguma coisa? Então, eu consegui esgotar, Então assim, tranquilo. praticamente. Só se alguém, né? Tranquilo? Tranquilo, meu irmão. Consegui esgotar de Então, boa. pessoal, Eu quero te agradecer. falar pro pessoal aí seguir o meu amigo Giovanni aí da Carvalho Teológico, Teologia Show. Pentecostal de Ponta.